Livros nacionais são ruins? Ou você só não é um leitor de verdade? Cara, eu nem sei como dizer isso, mas é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo. O primeiro vídeo eu perdi, que acabou o espaço do meu computador, e aí o computador, em vez dele só parar de gravar e salvar o que eu tenho, ele corrompe tudo. Então vamos começar de novo. Talvez seja um sinal do universo para dizer que eu me alterei demais no vídeo anterior e acabei me excedendo um pouco. Mas basicamente o que a gente vai falar nesse vídeo é sobre livros nacionais são ruins? Eu vou ler alguns comentários e aí a gente vai falando sobre isso. Eu vou dando a minha opinião. No vídeo anterior eu tinha feito uma breve. Eu tinha dado uma breve opinião sobre o que eu ia falar, mas eu acabei repetindo muitas coisas, então por final eu vou só ler os comentários e dar minha opinião sobre isso, tá? Primeiro comentário que nós temos. Eu tenho certeza que você já leu um livro nacional muito ruim e ficou com medo de falar sobre isso. Esse comentário, eu não acho que ele é inválido, eu não acho que ele tá errado, mas na verdade, ele está totalmente certo. Porque a gente pode analisar ele de duas formas. Ela está falando sobre eh, falar sobre livros clássicos, porque aí a gente tem que concordar numa coisa, mas geralmente fã de livro clássico, de qualquer gênero, tá? Sendo nacional, não sendo nacional, sendo de um único gênero específico, se a gente for falar sobre livros clássicos, as chances da gente ser massacrado é muito grande. Principalmente se a gente não gostou do livro. E o segundo ponto seria você ter medo da repercussão da resposta que o autor poderia te dar. E, assim, quando a gente se trata de livro nacional, a sua opinião, ela pode chegar ao escritor, ao autor da obra, com muito mais facilidade, entendeu? As chances de chegar são maiores, eh, sendo que se você falar sobre um livro gringo e você dá a sua singela opinião sobre aquele livro, as chances de chegar no autor são baixas. Então, assim, você tem mais liberdade pra falar. Mas agora vai a minha fala pra escritores, tá? É isso que vocês estão causando no público brasileiro. É isso que você está causando nos leitores brasileiros. Medo. Vocês estão causando medo deles expressarem suas singelas opiniões sobre os livros. E até mesmo de ler livros nacionais por conta disso. Porque é o seguinte, independente da área que você esteja, se você é um escritor ou não, você tem que estar aberto, totalmente aberto a críticas. Sendo elas construtivas ou não. Porque você tá tornando uma obra sua pública. Então você tem sim que estar aberto a esse tipo de coisa. Vai ter gente que vai ser maldoso de propósito? Vai. Mas isso em qualquer área que você tiver. Então, simplesmente ignore, sabe? Se você vê que a pessoa não te. A crítica da pessoa não te levou a nada, nenhum crescimento, ignora isso. Ah, mas eu sou perfeito. Vai falar mal do meu livro, não sei o quê. Eu sei que é a mesma sensação de alguém estiver falando mal do seu filho. Eu sei disso. Eu também tenho livro. Mas você tem que estar aberto a críticas. Todo mundo que tá onde tá, dos grandes nomes da literatura, da escrita, grandes escritores famosos, foram criticados e duramente criticados. Pessoas que vão longe são pessoas que foram duramente criticadas. Se você não aceita as críticas, você nunca vai sair de onde você tá, entendeu? E se a sua escrita for realmente mediana, medíocre, você vai continuar aí pra sempre. Entendeu? Não é porque você vê isso como uma grande coisa que todo mundo vai ver como uma grande coisa. É aquele negócio. O seu filho só é especial pra você. É por tantas tretas que eu vejo que evito de falar de livro nacional. O povo se dói com cada coisa. Mesma coisa daquele meu primeiro comentário. Não tenho medo de falar. E, inclusive, se o autor reclamou, se você fez uma crítica, ok. O autor foi, tipo, arrogante, não quis aceitar sua crítica de bom grado, só não avalie mais o livro dele, ou não leia mais os livros dele, entendeu? E, por favor, se isso acontecer, sabe? Normalizem o fato de você explanar essa situação que vocês passaram e com quais autores vocês passaram. Porque assim a gente cria uma rede para nós, pessoas que avaliam nos livros, quais a gente evita falar e quais a gente evita ler, quais a gente sabe. Então, por exemplo, tem autores que são totalmente abertos a críticas. Então, a gente pode saber quais eles são e a gente vai estar mais aberto a ler o livro deles, que tal, né? Porque se as outras pessoas não estão aptas a receber críticas de terceiros, talvez não estejam aptas a serem lidas por terceiros. Isso é o meu lado, não escritor, mas o meu lado leitor falando, tá? Entendeu? Então, a minha fala para os escritores é sejam abertos, sabe? Sejam cordiais com o público, porque vocês dependem deles. E vocês afastarem os leitores, fazerem as pessoas acreditarem que não podem falar sobre livros nacionais,
é dar um tiro no próprio pé, porque você tá prejudicando não só você, mas todo mundo. E aí mesmo se você trocar de pseudônimo, trocar o nome que fica embaixo, vai continuar com essa galera que pode ser que em um momento não leia aquele livro. Próxima. As pessoas reclamam que não tem livro nacional que se passa no Brasil. Reclamam que as fantasias estão todas iguais. Reclamam que não tem mais livros com ideias originais. Elas mesmas se inserem em uma bolha de algum tipo de gênero de livros e reclamam disso. Saiam da bolha que vocês vão encontrar livros incríveis para ler. Esse comentário tá perfeito, mas a gente pode dividir ele em algumas partes para a gente poder comentar sobre ele. Então, vamos falar sobre a primeira parte aqui, ó. As pessoas reclamam que não tem livro nacional que se passa no Brasil. Então, isso é uma coisa moderna ou é uma coisa que tá aí há muito tempo? Eu acho, e eu posso dizer que é uma coisa que está aí há muito tempo. Um dos meus livros preferidos que eu descobri muito recentemente que é nacional, porque primeiro não se passa no Brasil e segundo que o autor usava um pseudônimo que não tinha nada a ver com o nome brasileiro e é o livro O Homem que Calculava. Vou deixar aqui a capa dele para vocês, porque você olha para esse livro e você não imagina que ele seja brasileiro, mas ele é. E quando eu soube que ele era brasileiro, eu amei mais ainda esse livro. De verdade, porque eu gosto muito de alguns livros brasileiros, gosto de verdade. E assim, isso não é uma coisa de agora, sabe? Livros se passando fora do Brasil, não é. Óbvio que nós temos grandes clássicos que retratam exatamente nossas terras, nossa história, nossa cultura. Sim, mas isso também não invalida os outros, sabe? E de verdade, são assim, poucas vezes, ou até quase nulo, posso dizer, que a cidade em que a pessoa se passa faz algum efeito no livro. Por quê? Por exemplo, um livro, Cartas para o Invisível, que é um livro nacional, que eu gosto muito. Se a gente trocar as cidades em que os personagens estão, não faria tanta diferença. A história continuaria sendo rica por si só. Então, por que eu vou penalizar isso? Sabe? Por que pra mim isso vai ser um ponto agravante da história? Pra mim não faz diferença. Assim como nomes, que também é um grande problema aí, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe me listar aí mais de 10 nomes que são realmente do nosso povo nativo brasileiro? Porque o nome que eu tenho não é brasileiro. O nome do meu marido também não é. Quer dizer, é brasileiro porque agora faz parte da nossa cultura, mas agora faz. Mas se eu contar por um acaso que os meus 2 irmãos não têm nomes brasileiros. Meu irmão mais novo se chama Antony Akin, que o Akin a minha mãe escolheu de outra nacionalidade, porque ela queria que fosse dessa nacionalidade e que remetesse a algo que tivesse um significado que ela realmente gostasse. E o meu irmão mais velho se chama Angel, que se escreve como Angel, mas como se pronunciaria em inglês. Mas é Angel que se fala. E aí? Os dois, ambos os meus irmãos, têm esse nome não porque é um nome moderninho. Não. É porque o do Anthony é baseado no vô e o Angel é baseado no bisavô dos meus irmãos. Então, assim, nomes diferentes no Brasil existe. Você olha pro lado, você vê miscigenação. A gente é um povo miscigenado, entendeu? Agora você vai me falar assim: ah, mas se eu pegar um livro ali e abrir e tiver Helena. Helena é natural do Brasil? Não é. Mas vocês consideram como um nome brasileiro, entendeu? Então, assim, eu acho que o nome e a cidade é o que menos importa pra uma obra ser boa. Isso realmente não me pega. Ou vocês realmente escolhem, falam assim, nossa, tô com vontade de ler um livrinho que se passa em São Paulo. Com vontade de ler um livro que se passa em Campinas. Pô, você escolhe o livro pela história, né? Não é pela cidade ou pelo nome. Nossa, hoje eu tô com vontade de ler um livro que o protagonista chama Jurandir. Eu não escolho por nome de personagem. Vocês escolhem? Porque pra mim não faz sentido isso. Outro ponto aqui dela, né? Reclamam que as fantasias estão todas iguais. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que levar em consideração o seguinte: escritores nacionais. Vocês, quanto apoio de fato vocês têm para escrever o livro de vocês? E leitores, vocês já se perguntaram isso para os seus escritores? Porque eu conheço muitos escritores que não conseguem viver de escrita e precisam de outro emprego. Aí você pensa, trabalha 8 horas por dia, tem um horário de locomoção. Às vezes tem filho, dá uma apertada ainda mais no horário. Em que momento eles escrevem os livros?
Quanto tempo eles precisam dedicar a isso? Às vezes passam meses, meses, anos para produzir um livro, para editar um livro, para publicar o livro, sabe? Então, tipo assim, quanto apoios tem? Porque se todo escritor brasileiro for depender de uma editora, vai se limitar muito a quantidade de livros que vai estar em acesso para vocês, né? Porque até você ser aceito por uma editora, é um porém. Aí você é aceito pela editora, mas aí você pode não ganhar muito. Aí você é. Aí você decide ser um independente ou pegar uma editora que cobre para você para publicar. E aí? Né? Assim, apoio, muito apoio não se tem. Tem, óbvio que tem, se você precisar e tem alguns, mas ainda assim é pouco para a quantidade de gente que gostaria de trabalhar com isso, sabe? Não é a mesma coisa que você pegar e falar assim: "Não, eu quero ser médico, eu entro na faculdade, eu entro no hospital, ou eu quero ser advogado", você vai lá, faz a faculdade, busca um emprego. Não é a mesma coisa, cara. A nossa vida de quem quer trabalhar com escrita é muito limitada, vocês precisam entender isso. Então, para quem quer viver de livro, precisa vender livro, e para vender livro você trabalha com o que tá em alta. Assim como a questão do hot também, viu, que a gente vai comentar sobre isso aqui, tem comentário sobre. Reclamam que não tem mais livros com ideias originais. E essa questão da ideia original é exatamente essa, é você trabalhar com uma ideia que já funcionou e tentar vender em cima disso, né, oferta e demanda, certo? Mas não quer dizer que todos são assim. Até porque, por exemplo, eu não tenho um único livro que eu tenho publicado no momento, ele não é baseado em oferta e demanda. A trilogia que eu estou desenvolvendo, ela já é uma fantasia, um pouco bem mais elaborada, só que ela tem uma perspectiva diferente, ela ainda assim não faz parte do mercado. Assim como se você jogar no Threads ou no Twitter e perguntar, por favor, alguma fantasia que não é assim assado, uma fantasia que seja diferente, você vai ver a penca de livro e de autor divulgando seus trabalhos lá, entendeu? Então, é sobre isso. É literalmente o comentário da moça aqui, da querida, ela já deixou explícito, gente. Isso é uma bolha. Essa é a bolha. Se eu curto o comentário dessa moça aqui, vai começar a aparecer pra mim pessoas que pensam igual a ela, ou pessoas que ela segue, pessoas com quem ela concorda, posts que ela curtiu. Vocês acabam dentro de uma bolha sem vocês perceberem. O YouTube tem esse tipo de algoritmo, o TikTok tem esse tipo de algoritmo, o Twitter, o Threads, todas as redes sociais têm esse tipo de algoritmo. Entendeu? E eles te envolvem numa bolha. Esse é o problema, sabe? Veja coisas diferentes, cara. Próximo comentário. Só fala mal de autor nacional quem não tem capacidade de escrever um livro. Eu não acho que seja muito bem escrever um livro, tá? Mas, assim, eu acho que é a tremenda capacidade de ler mesmo. O caso foi, no geral mesmo, dizer que todo livro nacional é ruim. Todo livro nacional ser ruim é meio complicado, porque livro nacional não é um gênero. Então, pra você que vai me falar assim, que você leu 3 livros em nacional, me pegou e me falou que livro nacional é ruim, seu argumento não é válido. Você não tem embasamento para dar essa opinião. Até porque se você parar pra ver que você leu, tipo, 3 livrinhos, 2 do mesmo gênero, um que é saindo do gênero ali, pensando que você só não leu um gênero. Aí você leu 2 livrinhos do mesmo gênero, aí você tentou ler um outro de outro gênero e falou assim: "É ruim". Que embasamento você tem? Próximo comentário. Vocês algum dia confiaram em avaliação de livro nacional? Eu só confio na minha avaliação e em quem conheço que é sincero. Infelizmente, sempre que vou ler um nacional, me sinto no completo escuro porque nunca sei se vai ser bom. Então, minha querida, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai ler um livro gringo, você já sabe que ele vai ser bom? Ou você também fica no escuro? Porque assim, quando eu pego um livro, eu vejo a capa e a sinopse. Ele não vem com trailer. Ele não vem com uma pessoa narrando pra mim, falando a avaliação dela. Pra mim, o seu comentário me mostra várias coisas. Mas eu vou ressaltar o ponto. Eu só confio na avaliação de quem eu conheço que é sincero. Porque aqui você já tá me dizendo o seguinte: que você só lê livro que influenciador divulga. Porque você entrar na livraria pra você rodar aqueles lugares, entrar num sebo, numa biblioteca, pra pegar o livro na mão, folhear, ler você a sinopse que tá atrás, isso você não faz. Eu tenho um método que é um pouco diferente. Eu sei que tem alguma galera aí na internet que faz também, porque eu achei minha panelinha gostosa, que é ler a última frase do livro. Eu só tô mostrando um livro, gente, mas tem um monte de livro aqui do meu lado que eu ainda vou mostrar pra você. Eu pego o livro aqui assim, ó, abro. Quando dá pra abrir, eu abro. E leio a última frase do livro. Geralmente é isso que vai me convencer a ler o livro. Capa e última frase. Sinopse, raramente leio.
Esse livro, que é um dos meus preferidos, eu li a sinopse quando eu comprei. Na verdade, eu não comprei, né? Eu ganhei ele de graça no sebo. Esse livro, eu li a última frase. A última frase me cativou. E aí eu li a sinopse, não entendi nada. Falei, então eu preciso ler o livro. Pra mim, esses são meus critérios. Eu não entendi nada, então eu preciso ler. Eu entendi tudo e não me parece não parece que vai me mostrar coisas novas, então pra mim não compensa comprar ou ler aquele livro, não. Então, minha filha, pra mim, me parece que você só é influenciável. Entendeu? Que você não tem uma opinião própria, que você não tem um gosto próprio, que você só lê as coisas que estão em alta. E eu vou te contar um segredo: coisas em alta geralmente são ruins. Porque nós, gente, a gente tem que pensar que nós não somos a maioria. É muito louco, porque você tem que olhar pra você mesmo e pensar, eu não sou todo mundo. Entendeu? Às vezes você tem que perceber que as pessoas só gostam de algo porque elas estão em alta, não porque ela é de fato boa, sabe? Eu fiquei sabendo recentemente também que tem escritores nacionais que compram avaliação. Só que isso não me surpreende por um motivo, porque isso existe em qualquer área. Você depender somente da avaliação do que outras pessoas disseram sobre o livro não é tão válido assim para sua experiência, porque lembra, você não é eles. Um livro que eu gostei, por exemplo, eu amo muito esse livro, eu sempre vou indicar ele. Você pode ler e você pode falar que é uma merda. Eu vou ficar muito chateada, vou ficar brava com você, porque esse livro aqui é meu neném. Mas é a sua opinião. Ele pode não servir pra você, pra mim, ele serviu como abrindo portas, assim, sabe? Ele mudou uma visão assim, na minha vida, mudou completamente até meus gostos. Mas pode ser que pra você não. Sabe? Tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, ficar levando em consideração a avaliaçãozinha de influenciador tem que se lascar mesmo, tem que ler livro ruim mesmo, lamento, porque você não tem esse negócio, sabe, de olhar o livro, de escolher um livro. E aí fica questionamento, essa é sua grande vontade de tacar hate em livro nacional? Ou você, por um acaso, realmente só lê livro que vem com trailer ou que vem com um monte de meme na internet, porque ele tá em alta e aí você já sabe o que vai acontecer no livro, por isso que você só fica no escuro com o livro nacional? Porque pra mim, independente da nacionalidade do livro, eu sempre tô no escuro. Então a minha dica pra você, querida, é você ir numa livraria. Vai numa livraria, vai num sebo. Sebo, na verdade, é o melhor lugar pra você conseguir livro nacional. Geralmente tem lá uma categoria chamada livros brasileiros ou livros nacionais, depende do sebo. Aí vai ter lá umas estantes com vários livros, e você pode pegar um, olhar, sabe? E outra coisa, você também pode tentar ler livros de gêneros diferentes, sabe? Sair dessa bolha que você tá um pouquinho. Próximo comentário. Simplesmente odeio não gostar de algum livro nacional. Parece que estou cometendo um crime. Não, você não tem. A gente tem uma cultura de vira-lata. Então, quando a gente fala sobre valorizar alguma coisa nacional, a gente pega muito, né? Tipo assim, nossa, valorizem a nossa arte nacional e tal. E aí acham que a gente não tem esse direito de não gostar, mas a gente tem sim. Nós podemos facilmente pegar um livro nacional e não gostar. Por exemplo, eu tenho um livro nacional que eu li, ele tem em algum lugar aqui. Eu não sei onde ele tá. Acho que tá aqui, ó. Nossa, vai tá difícil pegar. É um romance LGBT. Foi o primeiro desse estilo que eu quis pegar, assim, um romance mais bobinho e tal. Ele é bem curtinho, mas eu não gostei do livro. Eu fiz uma análise, fiz uma resenha, tá na internet aí, em algum lugar. E eu deixei minha avaliação, que eu não gostei do livro. Mas por quê? Porque ele não serviu pra mim. Entendeu? Ele não serviu pra mim, pronto, acabou. Isso, se eu não gostei, isso não desmerece o trabalho do autor, cara. Não desmerece, tá tudo bem. Fiquem à vontade pra fazer a avaliação, porque como eu falei, todo mundo, todo profissional precisa estar aberto a receber críticas. Não sejam maldosos, façam críticas construtivas ou apenas digam não gostei. Só isso, não precisa dizer mais nada, só fala, não gostei, pronto, acabou. Sabe? Sejam sinceros com vocês mesmos, tá tudo bem. Vamos parar de normalizar essa ideia de que só porque é nacional tem que ficar dando 5 estrelas pra favorecer o movimento. Não é assim, pra favorecer o movimento você tem que ser sincero. Porque se vocês ficam enaltecendo, dando 5 estrelas só por ser nacional e não apontam os erros do livro, as coisas que você não gostou, outras pessoas também podem não ter gostado, e às vezes podem ser até a maioria das pessoas, como é que a gente vai evoluir a nossa própria literatura? Porque a gente saiu de coisas muito grandes. Pra gente cair num patamar tão pequeno, tão rebaixado, né, no caso,
É porque vocês ficam fazendo essas palhaçadas, mano. Entendeu? Critique, cara. Fiquem abertos. Eu vi até uma música falando assim, por favor, critiquem. E se possível, xinguem, com xingamentos criativos. Eu achei isso muito bom. Mas não xinguem ninguém, não xinguem. Até porque, o seguinte, você lê um livro do escritor e você deduz que aquele escritor escreve todos os livros daquela maneira. Eu tenho provas, e eu acho que a única prova do que eu vou ter vai ser a Karina Ricci. Eu costumo não ler mais de um livro do mesmo autor. Costumo fazer isso. Porque eu não leio por conta do autor, eu leio por conta do conteúdo, né? O autor geralmente não bate aqui na minha casa, me entrega um livro. Então, assim, eu gosto de gastar o meu dinheiro com coisas que eu realmente vou gostar e não só para dar dinheiro para ele, porque se eu me interessar por alguma outra coisa escrita por ele, eu vou comprar sim e vou ler. No caso da Karina Ricci, o primeiro livro que eu tive acesso foi Perdida, e aí tem Perdida e tem Encontrada e Destinada. Então é uma trilogia. Então, para eu terminar a história, eu precisava de outros livros. De Perdida saiu Prometida, que é do mesmo universo, dos mesmos personagens. Mas não é continuação da saga Perdida. Nunca li Perdida. Nunca li Prometida, por sinal. Aí, minha amiga era muito fã da Karina Ricci, minha melhor amiga. E aí ela me incentivou, então, a ler Quando a Noite Cai e No Mundo da Lua. Li os dois, mais ou menos. E Procura-se um Marido. Nunca li. Então, assim, se eu lesse só um livro da Karina Ricci que eu não gostei, que é esse aqui, não gostei, nunca terminei. E eu pegar e falar assim, não, porque ela é horrível, porque ela não sabe escrever, que os livros dela é ruim. Gente, pelo amor de Deus. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Sendo que ela escreveu um dos meus romancezinho preferido. E eu nem preciso dizer que é brasileiro, porque livro nacional não é gênero. Entendeu? É um dos meus romances preferidos, Saga Perdida. Pronto, acabou. Entendeu? Aí, como é que eu pego um livro de um escritor, sendo que o escritor tem 10 livros, e falo que a escrita dele não vale a pena, porque eu li um que eu não gostei. Uma boa aí pra quem tá no mundo literário há muito tempo. Quem participou aí da grande febre do John Green. John Green? É o John Green o nome dele, né? Que é da Culpa das Estrelas. Todo mundo ficou, nossa, Culpa das Estrelas. Aí veio Cidade de Papel, e Quem é Você, Alaska, e não sei o quê. E aí a galera murchou. Porque ele lançou um livro que não foi tão bom. Isso na opinião popular, assim. E aí ele murchou por conta disso. Ele tava muito em alta, os livros estavam muito bons, e aí veio um livro que não foi tão de agrado de todo mundo. Mas isso invalidou os outros livros que ele escreveu? Não invalidou, né? Então, não. Se até dentro da categoria de escritores a gente pode gostar de um livro e pode não gostar do outro, por que não? Porque nós precisamos nos sentir culpados por não gostar de um livro, né? Passada que tem gente que não gosta de ler livro nacional ambientado no Brasil. É tão bom ler e identificar coisas que são só nossas comidas, nossas gírias e costumes. Como assim vocês não gostam? Então, é muito louco as pessoas realmente defendem esse ponto de tipo assim, nossa essência brasileira. Nossa, meu cabelo ele tá teimando, né? Mas o que de fato é a essência brasileira pra vocês? Porque eu acho que isso é muito subjetivo, entendeu? Porque pra mim, uma essência brasileira, pra mim que foi criado em Curitiba, é diferente da visão brasileira de alguém que foi criado no Rio Grande do Sul, foi criado em São Luís. Sabe? É diferente, entendeu? A nossa perspectiva. Então, assim, pra mim, o que de fato é a essência brasileira? Cordialidade. Tô lendo um livro de um livro que não tá publicado ainda, então não vou falar muito sobre. Mas na hora que eu li um diálogo, eu senti na hora que eu tava vivenciando uma essência brasileira pra mim. Que era o cara falando assim, obrigado, senhorita. E ela respondendo. E esses são, tipo assim, 3 diálogos, que é basicamente brasileiro. Tipo assim, muito obrigada, agradecida. Vai com Deus, vai pela sombra, que Deus te abençoe, que não sei o que, não sei o que. Gente, isso não tem na gringa, cara. Isso não tem na gringa. Isso pra mim é magnífico. A nossa cordialidade, ela é encantadora. Ela pra mim é magnífica. Então, pra mim, isso é uma grande essência brasileira. Mas pra quem que pode ser uma essência brasileira? Às vezes uma gíria, que nem a moça comentou. Mas pra mim, gíria, em livro eu não curto muito. Porque gíria é um negócio muito passageiro. E o seu livro, ele vai perpetuar e vai durar muito mais do que você. Então, assim, às vezes você coloca uma gíria que daqui 10 anos ninguém nem sabe o que é esse negócio. Então, assim, é meio complicado. Mas dialetos ou maneiras de falar, ou então ditados populares, pelo amor de Deus, usem mais ditados populares, cara. Usem, porque assim, eu sou apaixonado por alguns livros chineses. E, gente, quem já leu The Untamed, quem já leu
TGCF, quem já leu Errar, sabe que eles têm um costume muito lindo de fazer citações a obras clássicas. Então, eles têm muitos ditados populares, cara. Eles eles fazem trocadilhos com poemas, sabe? Então, eu acho que isso, pra mim, é essência chinesa. Por exemplo, pra mim. É que nem aquilo que eu falei. A cidade em que essa situação passa não muda. Porque se você for parar pra pensar, pra mim, a essência brasileira é a cordialidade. Se um brasileiro tá em Paris, a sua cordialidade sumiu? Não. Ele ainda vai continuar sendo uma pessoa extremamente cordial, sabe? Tipo, então a essência ainda vai estar ali pra mim, entendeu? Por isso que eu acho que ainda assim isso é uma questão subjetiva também. Desabafo de uma leitura. Desisto de ler romances disponíveis no Kindle simplesmente porque parece que são todos iguais e só trocam o nome dos personagens. Não suporto mais livro de pobre se apaixonar por bilionário e livro só ter hot atrás de hot. Quero ler histórias bem construídas com diálogos maduros e histórias emocionantes. Até nas fantasias está impregnada essa coisa de macho alfa rico e cheio de hot. Tô tentando ler uma de uma brasileira que, pelo amor de Deus, me indiquem livros bons. Eu dou a notícia ou vocês dão? Ela tá presa numa bolha. Se você só está vendo uma única coisa, é porque você tá numa bolha. E assim, não é por nada, mas a Amazon também tem algoritmo. Se você pesquisa livro de fantasia tal, 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 na hora que você abrir o site de novo, ele vai aparecer pra você de novo. Isso se chama algoritmo. E o algoritmo, ele te prende numa bolha pra você só ver as mesmas coisas ou as coisas daquele gênero, porque ele sabe, ele já entendeu que você gosta daquilo. Então é oferta e demanda, ele te entrega aquilo que você quer, e não é porque tá tudo igual. Tcharam! Da primeira vez que eu gravei esse vídeo, eu dialoguei muito sobre esse comentário, mas eu realmente, assim, eu meio que perdi a paciência, eu acho, sabe? Porque dá dó, dá dó disso. Porque, aparentemente, a pessoa, ela vive ali em bolha de romance e fantasia, ou romantasia, como chamam, e facilmente pode cair nesse golpe de ficar preso em uma única coisa. Graças a Deus eu não corro esse risco, porque cada hora eu tô pesquisando um livro de um gênero diferente, ou coisas do tipo, mas eu entendo que possa acontecer com as pessoas. Então, a dica é, não desista do Kindle. Sabe, é uma plataforma muito rica, cara. Para você desistir do Kindle só porque você se prendeu numa bolha. Ou então, se preferir, cria uma conta nova. Né? Começa de novo, faz um novo algoritmo para isso, sei lá. Mas resumir que, tipo, as histórias do Kindle estão todas iguais é forçar a barra, sabe? Até porque o meu livro tá lá e eu não assim, pode ser até infantilidade minha ou ignorância, mas eu não conheço nenhum livro que seja semelhante ao meu, que tá lá. Então, né? Assim como de outras pessoas, de outros autores que eu conheço, obras de outros colegas, que eu nunca tinha lido nada semelhante àquilo, sabe? Então, tipo, é uma bolha. Parabéns, bem-vinda à bolha. Tem um livro nacional que li e amei, A Voz do Arqueiro. Não sou fã de ler livros nacionais, mas esse eu gostei. A gente. E, gente, quem não gosta de ler essa vibe atual, melhor recorrer a escritores clássicos, porque atualmente tá vindo tudo assim. Não sou fã de ler livros nacionais. Olha, se você gosta de uma leitura robótica, de uma escrita sem sal, tudo bem, eu te entendo. Nós não podemos obrigar todo mundo a gostar das coisas, sabe? Porque tem gente que gosta do olho, tem gente que gosta da remela. Tá aí um ditado popular aí brasileiro, adora esse ditado. Enfim. Mas mano, assim, se você não gosta de ler livro nacional, o problema é seu. O problema é totalmente seu. Você leu um e gostou. E ainda assim diz que não gosta. Você já parou pra pensar que talvez se você ler mais um, você possa ter 2 livros que você gosta? Até porque não é todo livro gringo que você lê que é bom. Se você acha que todo livro gringo que você lê é bom, é porque você tem que começar a analisar que é mais fácil você conseguir conteúdos de alta qualidade da gringa do que aqui no Brasil. Porque aqui a gente recebe de todas as qualidades, porque a gente tem fácil acesso a isso. Você tá menosprezando o grupo que você mais tem fácil acesso. E você prefere ficar se prendendo a livros que vêm de fora do que os livros que tem aqui.
Eu fiz a cagada de me apaixonar por livros chineses que na época nem tinham tradução para o Brasil. Livros, por sinal, que eu li, traduzido por fãs. Pirataria, como nós podemos dizer, mas não tinha no Brasil. E tem um livro que tá chegando no Brasil que eu já tinha lido e ele nem traduzido pro inglês tinha. Então, assim, eu fiz essa cagada. E eu me apaixonei por esse estilo de livro. Mas, em nenhum momento, eu abandonei meus livros nacionais. Porque é tão fácil acesso, sabe? Eu abro o Kindle, eu acho livros. Eu abro o Wattpad, eu acho livros. Se você entrar no Telegram, tem autores que vendem seus livros no Telegram. Se você abre a Amazon para você comprar um livro, tem um nacional lá. Eu que não tenho muito Recife, vivo de sebo, entendeu? E, cara, o sebo é o lugar mais rico do mundo pra você achar um livro bom que seja nacional. É o maior lugar. Livraria não, porque na livraria você pode ter certeza que as primeiras prateleiras, as primeiras mesas que você vê, não vai ter livro nacional, só vai ter livro gringo. Não, sabe, porque você não fala que você, não sou fã de livros nacionais, né? Você fala isso no caso de eu não sou fã de romance. Eu não sou fã de terror. Não falar que você não é fã de livro nacional só mostra que você não tem repertório para comentar sobre o assunto. Mas tudo bem, vamos continuar. Leitores, o que te fazem querer ler um livro nacional? Que nem eu falei, né? Eu não leio livro por nome de personagem, eu não leio livro por nome de autor, e eu não leio livro por nada. Eu leio livro por história. Porque eu quero gastar o meu tempo e o meu dinheiro para ter acesso àquilo. Então, no mínimo, espero que ele seja bom. E do meu agrado. Então, vamos mudar a pergunta? Porque, primeiramente, que livro nacional não é gênero. Se a gente tira o fato de que livro nacional não é gênero, a sua pergunta morre. Leitores, o que te fazem querer ler um livro? A história. Pronto, acabou. Não? A história? Às vezes, vou ter que ser sincero. Estou lendo isso aqui, né? Estou lendo isso aqui já faz um bom tempo, na real, que como eu tô lendo muita coisa, tá ficando um pouco pra trás. Tô demorando pra terminar. Mas é muito bom. Eu tô gostando, tô gostando. Só que, às vezes, quando você... Eu não sei se isso é coisa de gente que realmente lê ou é só de gente vira-lata. Mas, assim, eu não consigo não ver escrita de livros traduzidos com uma escrita robótica. Então, às vezes, eu olho e falo assim, nossa, eu preciso ler um livro nacional. Porque aí eu sinto a necessidade de ler uma leitura fluida, sabe? Um livro gostoso, com uma concordância. Então, nossa, eu tenho muito prazer, tá? Eu acho que a língua portuguesa é maravilhosa. Eu odeio ela, porque eu acho ela extremamente difícil. Mas não muda o fato de que a língua portuguesa é deliciosa. Livros traduzidos e livros brasileiros são muito diferentes. Descobri com esses dois aqui, que são de fantasia também, que a leitura... Você lê um livro de fantasia aqui, ó, eles são bem grandinhos, tá vendo? Paz Guerreira tem 710. A Batalha do Apocalipse... Nossa, meu livro A Batalha do Apocalipse tá destruído, cara. 569. Ler isso, pra mim, flui com muito mais facilidade do que ler De Sangue em Cinza. De Sangue em Cinzas é um livro traduzido. Esses dois foram escritos por pessoas que falam o português. Então tem sim uma diferença de você ler isso, sabe? Porque a escolha de palavras para um livro traduzido vai ser sempre o mais comum, sabe? Ou então vai ter momentos em que vai acontecer de ter palavras que não tem tradução literal do outro idioma para o seu idioma, então aí pode ser que o tradutor escolha uma palavra que se adeque melhor, e aí isso torna um pouco mais interessante, porque ele pode usar uma palavra que não é comumente usada. Mas isso aqui, pra mim, se você pegar realmente um livro nacional, tem uma tremenda diferença. Porque, principalmente livros que são em inglês e estadunidenses, tá? A escrita inglesa, ela é robótica. Então, quando ela tá traduzida, às vezes você vai pegar uma frase que você consegue ver como ela é escrita no inglês. Mas, assim, no brasileiro a gente escreveria de outra maneira, sabe? Seria um pouco mais encorpado. Então, dependendo da tradução, tem esse perrengue. Eu não estou sentindo isso com Sangue e Cinzas. Essa não é uma crítica para aquele livro. Por sinal, a tradução tá muito boa aí. Fica meus créditos ao tradutor. Mas já aconteceu, sim, de eu pegar livro gringo que me quebrou, velho. É tenso. Só vou dar um adendo a esse comentário, porque é a realidade que eu tô falando o vídeo inteiro, tá? Não é um livro nacional bom.
É só um livro bom. Aí quem chegou? Fia, sabe que não, meu amor. Então, feedback negativo a uma autora do livro. Um feedback negativo. Dei feedback negativo e a autora do livro não gostou. Tô em um grupo de feedbacks e peguei um livro para ler, só que não gostei dele e resolvi dar um feedback honesto sobre. Mas fiz de tudo para não ser ofensiva. Até mandar pro chat GPT aumentar a bondade do texto que editei depois. Aí beleza, a Mana não gostou e escreveu um baita de um textão como se eu estivesse errada de falar a verdade de todos os pontos que deixavam a desejar. E tem um comentário. Já me ocorreu. Depois disso, eu nunca mais fiz resenha de livro nacional para quem quer que seja. Tá vendo aí? Tá vendo aí? 2 pontos. Autores, vocês estão afastando os leitores de vocês. E a culpa é única e exclusivamente de vocês, tá? Segundo, por que, moça, você tá generalizando todo mundo por conta de uma experiência assim? Sabe? Divulga quem é essa abençoada, sabe? Influenciadores, gente que trabalha com isso, compartilhem as experiências de vocês. Assim como empresas compartilhem experiências que tiveram com influenciadores, influenciadores compartilham experiências que tiveram com empresas, e assim por diante, emissoras com atores, com todo mundo compartilha informações, vocês precisam compartilhar essas informações. Se aquela pessoa não foi muito cordial, se ela não foi muito gentil, se ela não foi muito receptiva a receber críticas, então entrem no conceito de que ninguém nunca mais vai avaliar o livro dela. Para que vocês não parem de avaliar todos os livros nacionais. Porque eu tenho um livro que eu gosto, um dos meus livros preferidos da minha vida, que eu fiz uma resenha dele na internet e eu jurava que ele não era brasileiro, mas ele era. E quando eu descobri que ele era, foi quando o autor me respondeu. E eu fiquei extremamente apaixonada. Porque, tipo assim, ai meu Deus, foi a sensação mais gostosa, uma das sensações mais gostosas da minha vida. E, sabe, ele foi tão fofo. A minha avaliação, obviamente, foi boa. Não sei como ele reagiria se minha avaliação fosse ruim. Mas eu destaquei pontos positivos e pontos negativos na minha resenha. Então, assim, sabe que não é todo mundo? Não é todo mundo, sabe? E se a pessoa não gostou, o que você vai fazer com isso? Sabe? Ignora ela, cara. Ignora. Se ela não tá apta pra isso, agora você já sabe que livros dessa pessoa não dá mais. Simples assim. Hoje uma pessoa veio me falar que não gosta nem de livro nacional, nem de filme nacional. Que só tem besterol. O perfil da pessoa, nerdola de direita que só vê filmes de super-heróis. Tá, mas qual livro de besterol? Porque só falar livro nacional não tá dizendo nada. Qual você leu que é ruim? Gaguejou, gaguejou e soltou. Não, mas livro nacional é ruim. Não, eu não aceito isso. Você tem que me dizer qual autor e qual livro é ruim. Sim, há filmes e livros nacionais ruins, assim como há bons. Exatamente. Esse é um grande ponto. Tem ambos, sabe? Ambas as coisas, ambos os lados. Nós temos mais acessos a livros brasileiros no geral, bons ou de qualidades pouco duvidosas, sabe? Mas isso não resume tudo, cara. Você ter tido acesso a um livro realmente ruim, sendo nacional, só implica que você teve acesso a isso porque você está no país de nação daquele livro, certo? Porque é muito difícil livros extremamente ruins da gringa chegarem até a gente, porque não chega, o povo mesmo barra. Assim como a gente também acaba barrando, fala assim, não, esse livro não é bom. Esse livro não é bom, e aí acaba não vendendo, acaba não viralizando. Na verdade, o Brasil ainda tem um grande e péssimo hábito de viralizar coisas ruins que eles sabem que são ruins e não gostam. Então, assim, eu já vou encerrar esse papo de comentários, porque eu tô ficando meio que sem tempo. Mas o que eu queria dizer mais ou menos era isso. E já tá se repetindo. Então, assim, se você tá vendo muito da mesma coisa, você está numa bolha. Se você diz e conhece alguém que diz que livro nacional é ruim, é porque ela só não tem repertório suficiente pra isso. Outro ponto. Se você fala que você não confia nas avaliações de influenciadores referente a livros nacionais, tá, mas você tem que ir tirar sua própria prova pra saber se o livro é bom ou não. Não adianta só falar assim que deve ser ruim porque fulano falou que é bom. Sentido isso? Agora a gente vai falar. Agora eu vou surtar, na realidade, tá? Porque você me falar que livro nacional é ruim, pra mim é sim que você não tem repertório de leitura pra falar sobre isso. E eu vou te explicar o porquê, tá? Meu eu, de 15 anos, lia isso aqui, ó. Eu achava que isso aqui era o auge do romance. Me importava disso aqui ser brasileiro? Nem um pouco. Pra mim não fazia muita diferença. Na verdade, eu gostava mesmo era da história, sabe? Das coisas. Era bem escrito. Isso pra mim que é o que importa.
Hoje em dia, eu não tenho paciência de ler um livro desse. Não tenho. Mas isso não muda nada. Não é porque eu vou pegar e falar assim, nossa, livro nacional de romance é ruim. Não. Sabe? Só preciso achar aquele que eu vá gostar. Simples assim. Ai, mas livro de romance brasileiro é tão ruim. Só tem hot. Lê fantasia. Livro de fantasia. Leia. Próximo. Ah, mas eu não gosto muito de fantasia. Eu queria uma leitura mais de boinha, um pouco mais calminha. Algo sem romance, sem nada. Cartas para o Invisível. Olha isso aqui. Olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro. Cara, maravilhoso isso aqui, tá? Esse livro é uma obra-prima, tá? Ó, nacional. É LGBT, mas não tem romance. O protagonista é LGBT. Agora vamos falar de outras coisas. Aqui, ó. O Mistério das Cinco Estrelas, tá? Livrinho nacional. Pra quem anda muito em sebo ou conhece muito livro nacional, já viu essa categoria de livro que é a ilustração embaixo e aí, tipo, o título em cima com fundo branco, hein? Aqui, ó. Esse aqui, gente, eu tenho que conversar que eu nunca li. Próximo. Esse aqui, muita gente conhece. Por favor, não julguem a situação dos meus exemplares, tá? Porque isso aqui é herança de família, então vocês respeitem. Então aqui, ó, esse aqui, ó, pra quem gosta, pra quem já se interessou, pra quem quis em algum momento ter uma opinião sobre leitura nacional, conhece Ana Terra. Esse aqui, ó, O Voo do Hipopótamo, tá? É pra quem gosta de Memórias Próximas lá de Brás Cubas. Esse livrinho aqui, ó, da hora, mano, da hora. Vamos ver quem mais aqui. Francisco Cândido Xavier. Aí, ó. Você já leu de tudo nacional pra falar mal? Que livro nacional é ruim? Duvido. Esse aqui vocês não riem. E vocês, por favor, não falam mal da edição. Porque esse aqui é um dos que eu mais quero ler que a gente tem aqui. Essa é a parte de trás. Ele não tem capa. Mas assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha isso aqui. Ó. Vocês acham que essas coisas aqui é coisa moderna dos livros de hoje? Esse livro aqui é de 1900 e... Quinta edição, 1958. Tá? Isso aqui, ó, isso aqui não vem mais nos livros, tá? Quem gosta de literatura mesmo, tá? Já pegou um livro desse na mão, já viu isso aqui na frente. Eu vou mostrar um negócio minha com a assinatura, cara. Olha isso aqui. Vai pegando. Olha isso aqui não é rabisco de nenhum parente não, tá? Isso aqui não é parente rabisco, isso aqui é assim. Veio assim, ó. Tá? Aqui tem um poema de Carlos Drummond, e o livro não é do Drummond, tá? Mas tem. Então, assim, olha aqui, tem ilustração. Tá? Tem aí uma coisa que tinha antigamente, mas não tem mais nos livros de hoje, que eu amava. Era esses trechos com as pessoas falando sobre o livro, tá? Jorge Amado. Leu um Jorge Amado na sua vida pra você falar que literatura brasileira é ruim? Vou pegar outro aqui, ó. Esse livro não é meu, esse livro é do meu marido, tá? Comprei essa ediçãozinha assim pra ele. Olha isso aqui, assim, lindo, né? Eu comprei porque ele gosta muito. Ele ama os clássicos muito mais que eu, o Afins, assim. Então tá aí, ó. Quincas Bordas, Borba. E falei errado, pequei já. Machado de Assis. Esse aqui eu conheci na escola, hein? Morte e Vida Severina, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Na verdade, quando eu conheci a animação, que é o poema narrado, né? Com os desenhos. Maravilhoso. Vamos lá. Memórias Póstumas. Machado de Assis. Aí, ó, ediçãozinha que eu falei, ó. Desenho embaixo e o título em cima. Casa de Pensão. Esse aqui é do meu marido também. Ele gosta bastante aí, ó. José de Alencar, Senhora. Raul Pompeia, Ateneu. José de Alencar, Encarnação. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio Almeida. Gente, sabe o que me pega? É que o livro é curtinho. Pegue e leia. Dom Casmurro, Machado de Assis. Confesso que eu não li, porque é um ódio desse livro que eu tinha que ler na escola, era uma leitura obrigatória para fazer um trabalho. Esse aqui que eu estou muito tentada a começar logo, porque eu estava com muita vontade de ler um livrinho de poemas, né? Nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Se você me falar na minha cara que literatura brasileira é ruim, que livros nacionais são ruins, primeiro você tem que conhecer cada um dos nomes que eu tô te falando aqui. Porque eu posso não ter lido, mas eu conheço ele. Manuel de Barros, Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. Tá aqui, ó. Livro de poema também, esse eu já li, bom, hein? Bom, eu lia um poema todo dia de manhã.
Isso aqui é um gênero de livro que há muito já foi esquecido nesse mar brasileiro, que são livros de crônicas, felicidade crônicas. São, não sei se a galera sabe ou se estuda ainda sobre isso, mas são crônicas. Se você sabe o que é uma crônica, se você não sabe o que é uma crônica, você não tem repertório para dizer que livro nacional é ruim. Vamos para o próximo. Esse aqui eu nem conheci, esse aqui provavelmente veio com meu marido, das coisas de herança dele, provavelmente não vou ler, mas é um livro nacional, tem ilustrações, e ele, na verdade, ele é bem simplinho de ler, pelo que eu pouco, assim, que eu peguei, sabe? Ele tem muito diálogo, ó. Então, enfim, para quem talvez não goste de ler, um livro simples assim talvez seja interessante. Ó, vamos continuar. Do seu lado, Fernanda Sades, isso aqui provavelmente veio da minha sogra, que ficou pro meu marido, né? Aqui tem até aqui um marca-página que alguém tava lendo em algum momento. É um livro de romance, olha só. Eu não sei se é bom, não sei. Esse aqui foi o que eu comentei, que é um livro de romance LGBT. Eu não curti tanto, assim. A experiência pra mim foi um pouco sem graça. Mas tá aqui, ó, um livro de romance. Agora eu posso falar que esse livro em específico eu não gostei, porque eu li. Ai, agora sim, ai, mas literatura brasileira é tão ruim. Já leu o livro espírita? Então. Então você não tem repertório pra falar que livro nacional é ruim se você não leu nenhum livro espírita. Então aqui, ó, esse aqui eu ainda não li, tá? Mas é do Espírito do Lúcio. E eu, esse livro tem um plot muito interessante, tem uma sinopse legal. Veio da minha avó e eu quero muito ler. Encontro Inesperado, romance espírita também, por Zilda. Eu não sei se eu comentei nesse vídeo, se foi no vídeo que eu perdi, mas que teve uma época da minha vida que eu fiquei muito viciado em livro espírita, porque eu achei muito interessante. Foi uma perspectiva diferente. Eu não sou espírita, tá ligado? Eu sou leitor, eu gosto de ler. Então, pra mim, divertidíssimo, super válido conhecer esses outros tipos de livro. Se pra você que fala aí que romance só tem hot, tenta ler um livro espírita. Porque tem um livro espírita que eu li, esse aqui, ó. Isso aqui mudou minha vida, tá? Eu passei a ver minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, todo mundo com outros olhos, depois que eu li esse livro, que é espírita também. E, tipo assim, não tem hot, é um romance maravilhoso, ele é curtinho, ó, vale muito a pena ler isso aqui. Por sinal, essa edição tem uma letra, um espaçamento gigantesco, então você lê com tanta fluidez, de verdade. Então, se você acha que os romances estão tendo muito hot, tenta um livrinho espírita. Você vai ver, né? Que não tem hot. Aqui, ó, outro. Acho que esse aqui também é espírita. Espírito do Daniel. Também veio, esse veio da minha sogra. E esse aqui também veio da minha sogra, que também é livro espírita. Então, assim, se você não leu poema, se você não leu suspense, se você não leu nada, você não tem repertório pra falar que livro nacional é ruim. Isso que ainda tá faltando aqui, 2 livros que eu amo muito que são nacionais, que é o Alquimista e o Homem que Calculava, porque infelizmente eu não tenho mais essas edições. Mas assim, cara, eu ainda tenho pouco. Eu tenho pouco livro nacional. Eu conheço poucos livros nacionais, mas assim, de verdade, os que estão aqui já quebra o seu algoritmo, sabe? Porque eu tenho certeza que nem todos os livros que estão aqui você conhece. Então, tipo assim, como você pode dizer que livro nacional é ruim se você não tem repertório? Você não é leitor de verdade, se você acha isso. Lamento se isso vai ferir o seu orgulho. Mas assim, livro nacional não é um gênero pra você não gostar, tá? Só dê uma chance, só lê. Para com essa vira-latice de achar que as coisas de fora são boas, tá? Olha, eu perdi a paciência, entendeu? 1h07 de gravação deu aqui xingando, é o segundo vídeo que eu faço, entendeu? E era só pra eu falar isso. Cara, eu voltei aqui só pra falar de um que eu esqueci. Ele tava ali atrás de mim, aí eu vi ele na hora que eu fui desligar a câmera. Vocês acreditam? Livro! Nossa, chegou o momento de eu falar sobre ele, verdade. Isso aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tá? Eu gostei muito de ler esse livro. Vocês podem, né, perceber que eu gostei só um cadinho de ler. Ele é uma leitura bem fácil, bem de boa, e ele foi escrito por uma médica formada na USP. O nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes. Essa edição, pelo que eu vi, é uma edição que ela editou, não é a original que ela publicou. Ela fez algumas modificações. E, cara, isso aqui todo mundo precisa ler, tá? Todo mundo precisa ler. Então, assim, isso aqui é romance? Não, ele fala literalmente sobre a morte e como é a morte. Isso aqui, se você não gosta de livro nacional, lamento. É isso que você tá perdendo, coisas maravilhosas. O que eu posso fazer?